Continue aqui, a Rádio Apolo Web. Gente que faz sua companhia. Apolo Web. Aqui, entrevistas, informação e a melhor companhia. Apolo, sua Rádio Web. Programação confirmada. Tá, colocou ali? Continue aqui. Pra olhar? Rádio Apolo Sim, é Web. só clicar aí, ele vai entrar ao vivo. Já tá ao Sua vivo? companhia. Apolo Web. Aqui, entrevistas, informação e a O melhor Gilvan teve aí também, né? apresentação. Adriano Apolinário. Já é. Depois tu acompanha aí. Rádio Apolo. Aqui nós nos encontramos. Tocamos o que toca você. Apolo, a sua Rádio Web. Muito bem, agora são 11 horas e 19 minutos. Bom dia para você que está na nossa companhia pelo nosso site, né? RA Apolo Rádio TV Web. Estamos também em nossas plataformas digitais, no Facebook Radialista Apolinário, no YouTube RA Apolo TV e Rádio e em todas as plataformas digitais. Quero mandar um grande abraço a todos vocês, a todos os nossos telespectadores e ouvintes também pelas rádios net. Então agora são 11 horas e 10 minutos, nós já tínhamos divulgado na nossa agenda, no podcast, que durante a semana, né, sempre de manhã, 2 podcasts interessantes com empresários, com pessoas ligadas à saúde, às especialidades, e é esse o nosso editorial da RA Rádio TV Apolo Web. Lembrando que estamos também pelo Radiosnet 24 horas no ar, numa programação eclética, principalmente aquela que você gosta de ouvir. Mas eu quero cumprimentar o nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Reck, professor, né, ele faz parte da equipe docente aqui da Odonto Center em Passo Fundo, a escola de pós-graduação. E nós vamos falar hoje, a pauta é periodontia. Periodontia, um assunto bem interessante. A linha que trata canal, né, doutor, dente, ela fica a endodontia, trata canal, porque eu também estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo com os senhores aqui. Tá aí a periodontia. Primeiramente, um bom dia, um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Apolinário, bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? É um prazer estar aqui, poder conversar com esse grande radialista, né? E poder falar um pouquinho sobre assuntos que interessam para todos. Muito bem, o senhor fica à vontade, o senhor é um dos professores do corpo docente aqui da Odonto Center, já tinha falado, né? E a sua especialidade no ensinamento aos pós-graduandos é periodontia. Isso. Na verdade, eu trabalho na Odonto Center desde 2006, né? Então nós temos um longo percurso docente. Antes disso já dava aula na Odonto também, então com quase 20 anos de docência na odontologia. Já dei aula na graduação, hoje estou mais focado na pós-graduação já há um bom tempo, né? E a minha área, então, como tu perguntaste antes, ela é a parte da periodontia, que ela se refere então aos tecidos de suporte, né? Tanto de dentes quanto de implantes. Quando o paciente ele tem dente, né? Então o dente ele está dentro do osso, ele está preso ao osso. Quando o paciente por algum problema ele acaba perdendo esse dente, ele vai botar um implante que também vai ser colocado nesse osso. Então a periodontia, eu costumo dizer para todos os meus alunos, né? Ela é praticamente a base de toda a odontologia, porque não existe, né, um tratamento de um canal, não existe um clareamento, não existe uma prótese, não existe nada se eu não tiver osso que vai manter esse dente ou que vai manter esse implante, né, na boca do meu paciente. Então muitas vezes a gente escuta os pacientes, né, ou familiares falar assim, eu perdi um dente, né, que foi afrouxando, foi amolecendo,
ou mesmo a gente escuta o paciente dizer assim, eu fiz 4 implantes, perdi implante, né? E erroneamente as pessoas dizem assim, ele rejeitou, né? Na verdade não foi uma rejeição, foi uma infecção, né? A parte da periodontia, então ela trata tanto para manutenção da saúde, quanto ela trata das doenças que podem, né, fazer com que se ocorra a perda então desse dente ou desse implante. Então, na verdade, esse paciente que, digamos, perdeu o implante jamais vai ser por rejeição, isso aí não existe, né? Não existe, tanto é que o paciente às vezes bota 5 implantes, ele perde um. Se fosse uma rejeição, ele perderia todos, né? Então, a periodontia é responsável por essa parte, por manter uma saúde óssea, né, e consequentemente uma saúde gengival e até mesmo estética, né, porque às vezes tu pega aqueles pacientes que têm uma retração de gengiva, tem um dentão enorme, né, que foi devido a um não tratamento ou alguma outra intercorrência ligada à periodontia. Muito bem, agora 11 horas e 14 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Carlos Reck, um dos professores de pós-graduação aqui da Odonto Center em Passo Fundo. Doutor, que assunto bem relevante, pertinente, interessante, a gente estava conversando e o senhor já passou, né, em grandes conhecimentos que o senhor tem, mas levando através do nosso programa hoje aqui dicas interessantes nessa sistêmica de saúde da periodontia, né? O senhor fica à vontade. O senhor estava comentando comigo que existe essa união de trabalho de profissionais da saúde, né, entre o clínico, o médico clínico e também o dentista, na verdade. Isso. E qual a importância hoje de ter esses cuidados nessas duas variáveis que dá para se dizer, né? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que hoje, infelizmente, né, é uma doença que ela ataca a população brasileira, né, de um grande índice, né, de recuperação. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, principalmente quais os problemas enfrentados na conclusão desse trabalho do tratamento de canal da periodontia no diabético. Bom, então vamos começar estabelecendo uma relação, Apolinário, que é a seguinte. As pessoas, de uma maneira geral, elas se preocupam, né, e obviamente com razão, se tem uma infecção, por exemplo, urinária, se tem uma infecção num pé, se tem uma infecção em algum outro órgão. E essas pessoas, por muitas vezes, elas não lembram que a boca também faz parte do teu corpo. Ou seja, se eu tenho uma infecção dentária, e muitas vezes, só fazendo um parênteses, né, pessoas são internadas, né, por problemas renais, por problemas cardíacos, por problema até mesmo, né, de descontrole do diabetes, que daí a gente já vai abordar isso. Sim. E isso tem uma influência da doença periodontal, que também é uma infecção. Então, o primeiro paradigma que a população, de uma maneira geral, ela tem que começar a mudar é que eu tenho infecção num dente, e isso também vai alterar o meu funcionamento sistêmico. Assim como eu me preocupo se eu tenho, como eu te disse, uma infecção urinária, uma infecção lá no dedo do pé, entendeu? Essa infecção ela não vai se separar. A boca, ela tem então uma relação muito forte, né? Tudo, né? Tu imagina, tudo entra pela boca, tu te alimenta, tu come, tu bebe água, tu toma remédio pela boca. Então dizer que a boca não tem uma relação com o restante do organismo é uma incoerência, né? Especificamente falando sobre o diabetes, né? E depois a gente pode comentar, se você preferir hoje ou em outras ocasiões. A periodontia, por ela ser uma infecção, ela faz com que o nosso organismo produza substâncias que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas são produzidas, como eu te falei, em qualquer tipo de infecção, em qualquer parte do organismo. Seja numa infecção renal, seja numa infecção, enfim, qualquer tipo. Especificamente a relação da doença periodontal com o diabetes é que existe uma citocina pró-inflamatória, agora vamos falar um nome técnico, que se chama de interleucina 1-beta, que ela, quando cai na corrente sanguínea, e obviamente ela cai na corrente sanguínea, porque nós acabamos de falar que a boca não está separada do corpo, ela causa a destruição, olha que interessante isso, de células do pâncreas,
que são especificamente as células responsáveis pela produção de nada mais, nada menos do que a insulina, que é justamente o que faz falta no paciente diabético. Ou seja, muitas vezes o paciente ele toma hipoglicemia antioral, né? Ele toma comprimidos como metformina, outras medicações para controlar o nível glicêmico. Alguns deles vão além e fazem uso da insulina, mas de repente esse paciente ele tem uma infecção subjacente que ele não se dá conta, ele não percebe, entendeu? Sim. Sem uma avaliação daí de um profissional, né? Claro. E aí ele começa a ter então o quê? Uma interferência no tratamento médico dele. E aí esse paciente ele acaba tomando medicação, ele acaba aumentando doses, né, do uso da insulina, né? E isso faz com que ele é como eu vou te dizer assim, ó, vamos fazer uma comparação, né? É como um paciente que tem ali um problema cardíaco, ele toma os remédios para o coração, mas ele tem outra coisa por trás, ou seja, ele segue lá tendo uma dieta desequilibrada, ele tem alguma outra coisa e aquela medicação acaba não funcionando como deveria. Então, e existe, né, aqui em Passo Fundo já por parte de alguns colegas da área da medicina, de alguns endocrinologistas, né, de encaminhar alguns pacientes, né, esses para avaliação da parte periodontal. Eu recebo no meu consultório particular também pacientes até vindo de outras cidades, para te ter uma ideia, na questão de transplante de órgãos, só para aumentar um pouquinho essa gama. Sim. Hoje eu tenho pacientes que estão na fila de transplante lá em Porto Alegre, entendeu? E que o médico pede uma avaliação, ou mesmo, eu não chamaria de uma liberação, né? Mas de um aval da parte da periodontia, porque se esse cara vai fazer um transplante e ele tem uma infecção periodontal ou periimplantar, aí sim vai complicar o transplante dele. Então eu tenho alguns pacientes no meu consultório que a gente trabalha junto, a medicina e a odontologia, para que esse paciente tenha um resultado, porque eu repito, é como tu fazer um transplante de coração, tu fazer um transplante de pulmão, e o cara tem uma infecção urinária, ou seja, esse órgão vai sofrer. Então, o que eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo hoje, né? Às vezes, e eu não sou contra isso, a odontologia muitas vezes ela se preocupa muito com a estética, e a estética é fantástica. Sim. Ela faz parte. Mas também tem saúde para a sua vida. Exatamente, exatamente. E essa saúde, quando a gente fala da periodontia, repito, ela interfere em vários órgãos. Ela interfere em formação de placa de ateroma também, pelas próprias essas citocinas pró-inflamatórias que eu te falei antes. Então hoje, por exemplo, a URGS, ali de Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma linha de pesquisa fantástica sobre a inter-relação, por exemplo, entre doenças cardiovasculares e a doença periodontal. E isso é consagrado no mundo, ou seja, não é uma coisa que, digamos, alguém daqui do Rio Grande do Sul está pensando nisso, não, o mundo fala nisso. Só que muitas vezes, repito, como a gente tem essa visão limitada da atuação da odontologia, né? De que assim, a odontologia vai fazer vamos falar um termo comum, vai fazer uma obturação, né? Vai fazer uma coisa assim. Não, a odontologia tem uma área, e aí a periodontia é a área responsável por isso, porque, como eu te disse, a gente trabalha junto com médicos, né? Tanto na endócrino, quanto na cardio, quanto em pacientes que vão ser transplantados. E aí é responsabilidade da periodontia dar um ok para que, por exemplo, um paciente que está precisando de um órgão, ele vá realmente receber esse órgão. Entendeu? Pacientes em hemodiálise eu tenho também no meu consultório. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, é grande a coisa. É grande. Ela é uma área, a periodontia, ela é uma área que, se ela for bem estudada, obviamente, né? E bem conduzida, a meu ver, eu trabalho com isso, é uma das mais fascinantes da odontologia. Inclusive, doutor, agora são 11 horas e 22 minutos, estamos aqui com o doutor Carlos Reck, professor aqui da faculdade, né, da Escola de Pós-Graduação Odonto Center, faz parte aí do corpo docente, nos ensinamentos aos alunos aí do curso de pós-graduação, e ele específico na área de periodontia, nos dando uma aula para nós aqui, e eu aprendo bastante,
sou um repórter curioso, por isso que eu sempre estou buscando essas perguntas até que sejam relevantes para quem, né, todas elas relevantes para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Olha só, doutor, é só para ver se eu entendi. Então, isso aí, a importância hoje da periodontia, das avaliações, de descobrir, né, esses problemas, por exemplo, na boca, né, na gengiva, ele importa tanto no equilíbrio da diabetes, pelo que eu entendi. É isso? Né? O equilíbrio, quer dizer, daqui a pouco o médico clínico, o clínico geral, o especialista que trata da diabetes, ele está fazendo a parte dele no funcionamento do pâncreas, na verdade. Isso. Mas existe esse outro núcleo uma da infecção boca escondida, isso que subjacente. está mandando contra. É isso que Exatamente. foi isso aí? Exatamente. E hoje, nessas avaliações, quer dizer, é importante, doutor, há quanto tempo o senhor vem acompanhando essa união de forças no tratamento da saúde, entre essas indicações, por exemplo, dos médicos, né, dos especialistas, com esse convênio que dá para te dizer na área de odontologia? Falando um pouquinho da minha história, né? Em 2002, quando eu fiz o meu mestrado, né, então 20 e poucos anos, né, atrás, a minha dissertação do mestrado, ela foi justamente da inter-relação entre doença periodontal e o diabetes, né? E aí eu tive a grande honra, né, e a felicidade de trabalhar com um dos grandes médicos aqui de Passo Fundo, que é o Dr. Hugo Lisboa, ali do Hospital São Vicente de Paulo. Uma referência, né, doutor? E eu desenvolvi todo o meu trabalho, então, lá, tu imaginas, em 2002, 2003, né, atendendo pacientes na época, né, que faziam tratamento ali eu não fiz o meu mestrado na UPF, a minha especialização foi feita ali, mas eu atendi os pacientes que eram atendidos pela clínica do SUS ali, né, no Hospital São Vicente de Paulo. Então, naquela época, o Dr. Hugo Lisboa abriu as portas, então, né, para que a gente pudesse trabalhar junto. Mas o que eu quero te dizer? Eu trabalhei com isso, né, então eu trabalho com isso praticamente há mais de 20 anos, né, e isso sempre existiu. O que acontece, Apolinário, é que o que falta na nossa sociedade, de uma maneira geral, é informação. Entendeu? Correto. Então a gente acaba, infelizmente, né, trabalhando em núcleos que não são divulgados, que não são falados, né? Então eu lembro que quando eu vim para Passo Fundo, que eu digo, né, eu sou daqui, mas Sim. Quando eu vim com essa busca por essa área, eu era, quiçá, um dos poucos, se não o único dentista que começou a falar nisso aqui, entendeu? Claro que tem outros periodontistas fantásticos, mas eu quero te dizer que o conhecimento, né, ele acabava se divulgando de uma maneira muito lenta naquela época, né? Lembra que tu sabe disso, antigamente a gente não tinha para internet, tu não tinha rede social, tu não tinha nada. Nada. E quantas pessoas podem, doutor, só um parente, né? Podem ter morrido que poderiam ter salvado com essa atualização, por exemplo, de tratamentos, né? Eu imagino isso, né? Assim, ó, na verdade, se você levar em consideração, né, existem várias situações que você já deve ter acompanhado, né, pela tua própria área de atuação, de pacientes que, por exemplo, foram a óbitos a partir de uma infecção dentária. E aí, se a gente começa, então, pegar essa infecção dentária e fazer associações, como eu digo, que não sou eu que digo, é a comunidade científica do mundo inteiro. Sim. Estados Unidos hoje está na ponta de pesquisas a respeito de inter-relação com doenças, como eu falei, cardiovasculares, doenças endócrinas como diabetes, tu entendeu? Problemas renais, por exemplo, uma glomerulonefrite aguda, que é uma infecção renal que pode te parar num rim, por exemplo, e te levar até mesmo a fazer uma hemodiálise, mesmo que não definitiva, né? Sim. Mas assim, ó, é uma infecção como qualquer outra, eu repito. Então, assim, ó, como é que você pode, né, ter sã consciência e dizer assim, não, uma infecção, vamos pegar de novo, já que eu falei em rim,
uma infecção urinária, isso me preocupa porque pode acabar com o meu rim. Sim. Mas agora tem uma infecção que fica alguns centímetros acima, tu entendeu? E aí eu digo, não, essa aqui não tem problema nenhum, isso aqui é tranquilo. Eu vou fazendo bochechinha em casa lá com sei lá o que, né? Sim. E isso vai resolver. Então não é isso. Só que, como eu te falei, o que falta é divulgação, e aí eu quero te parabenizar, porque são poucos profissionais da tua área também que divulgam. Que fazem uma chamada. Exatamente, que divulgam isso para a população em geral, porque realmente, é como tu falou, tem gente que está doente em casa lá e não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O que com pode acontecer e quanto pode ser evitado. Né, exatamente. E só te interrompendo, e a comunidade científica como um todo também, né? Porque como a gente costuma ficar fechado dentro de um consultório, né? A gente, claro que tu vai para um congresso, tu se comunica com outras pessoas, sim, mas assim, ó, eu mesmo tenho pacientes no meu consultório que são médicos, que são professores da faculdade de medicina, então a gente acaba tendo essa inter-relação, entendeu? Mas para uma grande parte da população isso é completamente desconhecido. E até, nem pensa nada sobre e até porque, né, doutor Carlos, que o índice, né, quer dizer, o índice não, as bactérias elas entram pela boca, né? Na verdade, Apolinário, te interrompendo, nós temos isso, repito, nada do que eu vou te falar hoje aqui é meu, né? Isso são pesquisas mundiais. Estudos, né? E comprovados e publicados, o que é mais importante, né? Que são publicados, a gente chama de periódicos que são conceituados, né? Então não é tipo assim, eu fiz um trabalho meu aqui no consultório e isso passou a ser verdade. Não, são coisas comprovadas. Todos nós temos mais de 760 espécies bacterianas residentes na boca. Imagina. Porque tudo, como tu falaste agora, tu coloca na boca. Vamos lá. Tudo. Tu segura uma chave de um carro na boca, Tudo. tu rói uma caneta, tu pega um copo, e a unha? A unha, a água, tu entendeu? Eu acho que a unha é um dos piores ainda, né? Na verdade, tudo, né? Tudo vai se somando, né, Apolinário? Assim, ó, a gente tem bactéria, na verdade, em todo o corpo, isso é uma verdade, né? A gente tem bactérias no intestino. Temos aquelas contra e as a favor. As a favor, exatamente. E as que nos defendem, né? A gente tem bactérias na pele, enfim, a gente, né? Mas o que eu quero te dizer? Que sim, a contaminação bucal, ela é considerada por alguns autores, né? Por alguns trabalhos, tu tem muito mais, vamos usar um termo, né? E é real isso. Tu tem muito mais bactéria na boca do que tu tem no ânus, por exemplo. Já pensou? Tu entendeu? Em quantidade, que eu digo em variedade. Tu entendeu? Porque muitos tipos de bactérias. Isso, porque assim, o que acontece? Nem tudo que entra pela boca também sobrevive, né? Então, entrou uma bactériazinha ali, foi lá o estômago, lá com o ácido lá, acabou com ela. Certo. Né? Mas isso é importante. E nem todas aquelas também que o estômago pode acabar com ela e ela pode ficar. Então, são 11 horas e 31 minutos, hora que pertinência. Estamos aqui recebendo o doutor Carlos Reck, mestre em periodontia. Ele é um dos professores aqui da escola de pós-graduação Odontocentro, que as matrículas estão abertas agora. Doutor, eu vi esse movimento, começa já essa semana, né? Os alunos chegando aí, o senhor também já tem a sua turma aqui no Odontocentro? Na verdade, assim, ó, a gente aqui no Odontocentro, na escola, né, como eu te falei antes, a gente tem cursos desde 2006, Sim. Né? A gente trabalha com frequências modulares e mensais, então cada semana ocorrem, né, alguns cursos, né? Eu praticamente dou aula em todos os cursos aqui da Odontocentro desde 2006, né? Em todos, independente, não só dentro da minha área. E a gente sim, né? Essa semana nós estamos com a implantodontia, né? Com as turmas de implantodontia. Então, toda semana, na verdade, a gente tem cursos aqui diferentes, né? E falando especificamente da periodontia, nós estamos já em andamento com uma turma, né, de peri. Estamos com inscrições abertas para sexta, agora talvez me falhe a memória, ou sétima turma de especialização já. E de atualização em periodontia nós estamos na 17ª turma já.
Pois é, essa pauta que é interessante. A atualização, o que ela traz hoje para esses alunos pós-graduando? Essa atualização, ela entra... A atualização Apolinário, ela é mais voltada na minha área para aquele aluno que ele já é especialista. Entendeu? Ele vem se atualizar. Isso, Que então, isso. Então vamos traçar um paralelo, por exemplo, assim, ó. Falando do meu percurso acadêmico, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, entendeu? Porque o meu foco é diferente. O meu foco era, além de trabalhar em consultório, era trabalhar com docência, né? Então aí tu tem períodos, e aí vamos somar tudo isso, né, de especialização, foram 3 anos, mestrado mais 3 anos e meio, doutorado mais 3, 4 anos, fora a graduação, né? Então a gente tem aí 14, 15 anos só de estudo. A atualização, ela é voltada para aquele profissional que, por exemplo, ele não quer ser professor, ele quer trabalhar bem dentro do consultório dele. E que o campo é grande. Isso. O campo Então, assim, ó, ele não quer investir num curso longo, de 3, 4 anos, tu entendeu? Ele quer só, como tu mesmo falaste, ele quer uma atualização. Então, assim, o que tem hoje de novo, o que eu posso trazer de melhor para o nosso paciente? Então, para te ter uma ideia, a especialização aqui da Odonto Center de periodontia são 22 meses. E agora a gente está lançando até um curso de dupla certificação entre periodontia e implantodontia, que tens ali. Sim, né? Então, assim, ó, ele é um curso longo. Mas isso é aquela pessoa que, claro, obviamente, também quer trazer coisa boa para o paciente, né? Mas ele é um paciente, ele é um colega, né? Um colega nosso, um profissional, que ele busca o título de especialista. E a atualização, ele já é especialista, entendeu? Sim. Só que ele não quer, tipo, eu não vou fazer um mestrado, que é longo demais, não vou fazer um doutorado, que é longo demais. Eu quero só atualizar, o próprio nome já diz. É uma atualização, alguns chamam de aperfeiçoamento, é essa a diferença. Bacana. Sabe o que eu estava pensando, doutor? Que a implantodontia, né? Essas outras áreas aí, por exemplo, de cerâmica, que cuida daí da parte estética, né? Mas o que trata, eu estou aqui, eu quero que o senhor me corrija também, né? Pelo meu entendimento, que antes de todas do implante, de trazer estética, entra a periodontia antes, né? Perfeito. Ela que é determinante, que vai dizer se você pode colocar o implante. Exatamente. É isso? É isso aí. Então. O que eu digo para os meus alunos Apolinário é o seguinte, ó, a boca é como você construir uma casa. Tu tem que ter fundação para levantar a parede. Assoalho, né? Mas ainda assim, ó, a fundação, lá embaixo, lá como a gente fala em construção civil, o estaqueamento do prédio lá, enterrado, que é o que ninguém enxerga, é o que vai sustentar o prédio depois. Tu sabe que, falando em soalho, né, quem falava muito é meu cunhado. Meu cunhado, teu colega, né? Que tem aí feito um tratamento também para mim, um grande profissional, o Rubens Hagen. Sim. Conhece? Claro. É meu cunhado. Então ele que me diz agora, tu Tá em tem boas que mãos, cuidar tá em boas do mãos. assoalho, né? E realmente o quanto que eu fui xingado, e eu acho, você que está nos ouvindo aí, é melhor você ir no dentista ser xingado e procurar já o tratamento imediato para não sofrer as consequências, né? Porque na verdade até não é eu estou dizendo assim, ó, é uma questão de relaxamento, mas a forma como você conduz a higiene bucal, né? É interessante, né? Na verdade, até o fio, até eu vou corrigir um pouquinho a tua fala, me permite, assim, ó, não é que a gente xingue, né? Na verdade, é que assim, ó, o paciente ele é leigo, né? Sim. Quando a gente diz assim, Apolinário, olha, tu tem que cuidar mais, tu tem que melhorar, né? O fio, essas coisas é importante, né? Exatamente. Sabe que e a gente quer ensinar, né? Às vezes. Doutor, é interessante, às vezes eu vejo muita gente assim, eu não me contando, mas para mim não perder meu raciocínio. Mas, e acho bem interessante, né? Eu tenho um amigo meu aí, ele é viajante, mas ele assim, ao mesmo estando em Passo Fundo, se ele vai no restaurante comer fora, ele tem a escovinha e ele vai no banheiro e escova ao meio-dia no restaurante, né? Que é quase que, eu acho que ninguém faz isso. Eu, às vezes eu faço a higiene em casa, em casa. Mas é interessante, né? A cada refeição você precisa escovar os dentes, né? E se tu não está em casa? Assim, ó, Apolinário, o que eu também falo até para os meus pacientes, tá? É importantíssimo, óbvio, né? Você higienizar, né, a tua boca, né, o melhor possível.
E o melhor possível, às vezes, agora aproveitando o teu link, né? Nem sempre é quantas vezes eu escovo por dia, mas é a qualidade do momento que eu escovo. Certo. Então tem pessoas, Apolinário, que assim, ó, eu brinco com os meus pacientes, viram os tarados da escova, né? Mas se você, por exemplo, está numa viagem, tu está numa reunião com os teus colegas, né? E óbvio que tu não vai escovar teu dente agora, né? Tu vai sair de um almoço, de uma reunião ao almoço. Sim, já vai pro banheiro lá. Né? Então assim, ó, mas é importante que ao chegar em casa de noite, antes de dormir, tu tenha qualidade. E eu faço uma comparação, né? E acho que é muito importante a gente falar disso. Para a gente tomar um banho, a gente leva tempo. Se eu te propor agora, toma um banho em 1 minuto, tu vai dizer, não dá tempo, não consigo fazer um bom banho em 1 minuto. Uma boa higienização. Exatamente, mas é o que a pessoa faz na boca todo dia. Então, eu digo assim, ó, lavar roupa, tomar banho, fazer uma comida leva tempo, para que fique bem feito, né? Tudo leva tempo. A higienização bucal também. Então, tem gente que eu uso esse termo, fazem escovação tipo Fórmula 1 e acaba se enganando. É um auto-engano dizer assim, não, eu escovei 4 vezes por dia, hoje eu estou bem. Não, às vezes não. Às vezes é preferível tu ter escovado uma bem escovada, do que essas 4. E é isso que traz, né, grande proteção, né, para essas doenças bucal, sem dúvida nenhuma. Ela faz parte, né, a higiene eu acho que é em primeiro lugar. Mas, doutor, mas tem aquele paciente, por exemplo, que ele está ali, está escovando os dentes normal, porque eu penso, né, eu na verdade, eu nunca fui uma pessoa, né, às vezes a gente comete erros, que tem aqueles ditados, só se lembra de Santa Bárbara quando chove, né, mas eu estou dizendo assim, ó, o que é determinante realmente a pessoa que já sentiu, por exemplo, assim, ó, a avaliação ir no dentista, isso aí é primordial para economizar dinheiro, recuperar os dentes que tem que recuperar, né, por exemplo, ver cárie. Mas a importância hoje, principalmente dessas pessoas que são acometidas dessa doença do diabetes, né? Mesmo não tendo, por exemplo, assim, uma infecção, quer dizer, importante o que desde o dente doendo, é isso que eu lhe digo, a avaliação é muito importante em qualquer hora, né? Assim, Apolinário, uma das coisas